vibração e frequências. Os fluidos que nos rodeiam são altamente plásticos e sensíveis às ondas mentais. Portanto, nós podemos moldar o que pensamos. Quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sempre sobre estes mesmos fluidos. Elas condensam ou dispersam energias, dando formas correspondentes à natureza e à essência daquilo que nós pensamos. Portanto, as frequências. Com relação a correspondentes à natureza, estas formas que pensamos são, na verdade, tudo aquilo que temos em mente naquele momento do pensamento. Portanto, é tão importante começar a treinar a ter pensamentos adequados no nosso cotidiano. Não é uma tarefa fácil, mas ela é possível, mediante uma meditação adequada sobre o que somos, como somos e quem somos. Indo adiante, vamos entender o que são frequências. Aqui nós temos o gráfico das frequências vibratórias, que vai das ondas do infravermelho até as ondas do raio gama e cósmico. Para nós, seres humanos, as ondas luminosas visíveis vão do vermelho ao violeta. Estas linhas em branco e preto são exemplos de linhas de emissão vibratória da consciência, ou seja, são a linha dos nossos pensamentos, que podem ir dos pensamentos criativos, apaixonados, até os pensamentos mais elevados que possamos ter nos picos de onda que estão junto ao índigo e ao violeta. Também temos pensamentos que vão abaixo do vermelho para o vermelho escuro, o marrom e até preto, ausência da cor. Por que isso? Porque nessas faixas vibram todas as coisas do universo, incluindo seres humanos, incluindo espíritos, incluindo tudo que é energia. As frequências vibratórias atuam no homem da seguinte forma. As ondas luminosas visíveis, como vocês podem ver na imagem, estão ligadas ao homem através dos chakras, né? Que são rodas de energia espalhadas pelo corpo, do básico ao coronário e acima, ao eu superior. Muito bem. Como o homem consegue, com seu pensamento, acessar outras áreas? Ele precisa subir a sua vibração mental para chegar à telepatia, à comunicação com os seres extrafísicos, à premonição, à clareaudiência, clarividência, os desdobramentos psíquicos e espirituais, os desdobramentos espirituais somente, os fenômenos tetradimensionais, ou seja, para além da quarta dimensão, e fenômenos psíquicos em geral, que estão situados muito acima, na região dos raios gama e cósmicos. Tomem como base o teclado cósmico de Camille Flammarion. Vocês encontram essa literatura com bastante facilidade na internet para pesquisa. Vale lembrar que mesmo a comunicação com os seres extrafísicos, sendo feitas através da elevação do nosso pensamento aos raios gama e cósmicos, não dão garantias de que estes seres que se comunicam são elevados. Os seres que nos comunicamos podem ser de todas as ordens, mas o mecanismo que usamos para isso tem que ser elevado. Ou seja, o médium tem que estar num estado mental elevado, num estado de consciência mais elevada possível para ter uma boa comunicação com todos os seres, mesmo aqueles que necessitam auxílio, ajuda. Seguindo adiante, vamos entender melhor a nossa assinatura vibracional numa outra escala.
na escala de Hawkins. Muito bem. Aqui temos o padrão do ômega, que é lá no violeta, e do alfa, que vem abaixo, já nos raios infravermelho, para baixo, né? Vamos descendo. Bom, a nossa consciência final está numa frequência muito alta. Nós não sabemos onde está. Nós não temos a certeza de que essa assinatura vibracional é para nós, nesta vida, ainda alcançada. Por quê? Porque temos que ter da neutralidade para cima, que é a luz verde, temos que ter todo um trabalho de disposição da verdade, de aceitação da realidade, nos 2 planos, nos 3 planos, nos 4 planos, usar a nossa razão, preencher nosso mundo de amor, ter alegria com o que se faz, paz interior para chegar à iluminação. Vamos ser corretos. Quem de nós consegue alcançar tudo isso o tempo todo? Na maioria das vezes, nós estamos na faixa do orgulho, da raiva, do desejo, muitas vezes viciante, uma vontade do ego de pensar somente em si, no seu umbigo, nos seus próprios problemas. O medo que acompanha todos nós. Alimentar a dor, alimentar o sofrimento, a mágoa da vida, a mágoa dos outros, a mágoa das sensações que as pessoas produzem em nós, ou que nós permitimos que as pessoas produzam, a nossa apatia diante das coisas, dos acontecimentos, a nossa imensa culpa, porque somos impregnados de culpa há muitos séculos, que foram inseridas em nós a partir de um paradigma humano, certo? Porque culpa significa que você se considera em pecado, que você se considera transgredindo. Vergonha, a vergonha dos nossos próprios atos, a vergonha da vida, a vergonha do nosso aspecto, a vergonha do nosso corpo, a vergonha da nossa condição social, a vergonha por muitas coisas, até alheia. E aí nós vamos baixando a nossa frequência. Portanto, nossa assinatura vibracional está ligada diretamente ao nosso comportamento e, primeiramente, aos fluidos, que são emissões dos nossos pensamentos. Vejamos o que isso faz com o nosso ser. Aqui nós temos uma tabela sobre os chakras. Entenda-se que o coronário está acima da cabeça, bem na moleira, certo? O frontal entre os olhos, o laríngeo na região da tireoide, né? Por isso já diz laringe, na laringe. O cardíaco na região do plexo cardíaco, do coração. O plexo solar, região do estômago. O plexo umbilical, na região do umbigo mesmo, e o básico na região pélvica, entre os genitais também, é tudo parte deste chakra básico. Sabemos que os nossos chakras estão ligados ao nosso sistema endócrino. Portanto, cada um deles está ligado a uma glândula. O chakra coronário é ligado à glândula pineal. O chakra frontal é ligado à hipófise pituitária. O chakra laríngeo está ligado ao tireoide. O chakra cardíaco ao timo. O chakra plexo solar ao pâncreas. O chakra umbilical nas mulheres aos ovários, nos homens às gônadas. E o chakra básico está ligado às glândulas suprarrenais. Bom, diante disso, vamos ver aqui como é a função de cada chakra. A função do coronário é uma ligação com energias de plenitude. É por lá que nós conseguimos acesso para energias de plenitude, ou seja, alcançando aquelas regiões acima do ultravioleta. O frontal é a casa da intuição, da paranormalidade, da percepção extrasensorial e do raciocínio lógico. O laríngeo
é a comunicação da criatividade, é a comunicação, a criatividade, as nossas iniciativas, a nossa independência. O cardíaco é o amor incondicional, é a união, é o sistema imunológico. O plexo solar trabalha a personalidade, vitalidade, ação e vontade, paz e harmonia, a nossa autoestima, a nossa proteção contra energias negativas. Por isso que quando estamos nos sentindo mal, nós temos nesta região algumas dores ou pressão. Umbilical é a nossa reprodução, a nossa sexualidade. E o básico é a ligação com o nosso mundo material, a nossa energia física, certo? As disfunções dos chakras. Coronário, neuroses, irracionalidades, a desorientação, as fobias, as histerias, as obsessões. O frontal é através da ganância, da arrogância, tirania, a rigidez, a alienação da realidade. O laríngeo, o fracasso, a apatia, o desespero, a limitação, o medo, a insegurança, a autorreprovação e a submissão. O cardíaco, a desilusão, a transição, o pânico, a depressão. Aquelas pessoas que ficam transitando em várias áreas, em várias ondas, como vimos anteriormente no gráfico de frequências vibracionais, né? Frequências que envolvem toda a linha dos nossos pensamentos. Temos também no plexo solar, né? Em disfunções, a grande ansiedade, as preocupações, é tudo visceral, né? A indecisão, o preconceito, a desconfiança, a negligência e a mentira. Toda a região afetada é o plexo solar, região do estômago. Disfunções, lembrem. Umbilical, disfunções do umbilical, falta de controle, sujeito ao desvio da sexualidade, a rejeição, solidão, ressentimento, vingança, ciúme, a própria depressão também e a inveja e o controle excessivo. E no básico nós temos a raiva como disfunção, a impaciência também, o apego, o materialismo, as culpas, as vergonhas, os vícios. O primeiro chakra a ser atacado por todo tipo de vício é o chakra básico, a violência e a morte, né? Através dele chegamos mais rapidamente à morte, ou se mantemos os nossos chakras harmônicos, podemos ter uma vida longa, feliz e saudável. Portanto, até aqui, todas as explicações ligadas à bioenergia, à nossa comunicação com o extrafísico e as energias cósmicas estão exemplificadas. Muito bem. E o espiritual? Como fica? Principalmente para aquele que exerce a mediunidade, que exerce a paranormalidade. Como atraímos o que pensamos, muitas perturbações espirituais começam por estas frequências. Não é difícil saber de que níveis espirituais se tratam. É só olhar o vídeo novamente. Quando em harmonia, atrairemos somente o bom, o que é verdadeiro para a nossa volta, para nós mesmos, a ajuda espiritual positiva, e podemos transformar a nossa caminhada evolutiva. Este vídeo é uma contribuição, é um desejo do bem viver da Maju Holística Terapias Bioenergéticas. Gratidão.